Atenção, atenção. Você está ouvindo uma produção podcast Clio. Território indígena Yanomami. 29 mil habitantes, 350 aldeias. Território demarcado há 30 anos. Atualmente tem 16 mil habitantes e 273 comunidades sofrendo ataques diretos no Brasil graças a atividades do garimpo ilegal. Mais precisamente, desde abril de 2021, o território indígena Yanomami tem um acirramento das tensões, pois o garimpo avançava ali. Ouro, cassiterita. Esses são os minérios que atraem o garimpo ilegal na região. Ali há um ambiente perene de guerra, de vigilância, muita ameaça, ataques, bombas, gás, estupros contra as mulheres e meninas Yanomamis, crianças morrendo em acidentes e afogamento, fugindo dos invasores. O aumento da malária e da subnutrição gera também uma relação dos moradores do território indígena com os invasores. Abusos sexuais em troca de comida, moradores indígenas e Yanomamis trabalhando para os garimpeiros são alguns dos exemplos que geram aí a violência e é fruto da precariedade e da falta de assistência e de políticas públicas. Segundo o Intercept, entre 2020 e 2021, o garimpo avançou 46% no território indígena Yanomami e atinge aí mais de 3 mil hectares. Estima-se que haja por volta de 20 mil garimpeiros nesses territórios. Os Yanomamis fizeram, segundo essa mesma fonte, 21 pedidos formais ao Estado, FUNAI, Exército, Polícia Federal, Ministério Público. E após as matérias que denunciavam no ano de 2023 toda a subnutrição, fome e doenças a que estavam submetidos os Yanomamis, vários temas que têm a ver com a política pública e com os políticos dos últimos 4 anos vieram à tona. Eu estou aqui na minha comunidade, Surucucu. Eu estou aqui na unidade básica de saúde. Ainda estão internados muitos pacientes, né? Essa é a unidade básica de saúde. Esses são pacientes que estão fazendo tratamento de malária. Agora acho que eu tenho 120 pacientes. É aqui que o pessoal fica, né, fazendo tratamento. São muitos pacientes, crianças desnutridas. Esse avião aqui está levando outro paciente para Boa Vista, né? Então, uma criança desnutrida. Os garimpeiros estão matando nós, né? É a culpa dos garimpeiros que meu povo, crianças Yanomami que estão assim, né? Morrendo de falta de atendimento, falta de medicamento. Principais rios, a fonte de alimentação do povo Yanomami, os garimpeiros mataram, entendeu? O rio está acabado. Se a gente tivesse proteção, o povo Yanomami não estava morrendo. Dentro da coração do povo Yanomami. E você está me apoiando, eu estou na frente, no campo de luta, lutando, os políticos, garimpeiros, facendeiros, e enfrentando tudo a autoridade, que é muito difícil. Então eu vou me preparar mais para conseguir vencer, derrubar a mineração na terra Yanomami, porque mineração na terra Yanomami não é bom.
ninguém vai trazer benefício com ninguém, só vai trazer benefício para doença, briga e outras pessoas que entram para usar nossos filhos, nossas filhas. Já estou preparado de novo. Obrigado. Essas denúncias foram feitas pela Associação Utucara, que é uma associação Yanomami. Inclusive, essa mesma associação está sendo beneficiada com a venda a partir dos direitos autorais, que tem parte junto à editora do livro que vamos trazer hoje nesse episódio, nessa nova temporada do Ficha da Luta. Graças a todos esses ataques, o jornalismo do Brasil, de fato, traz um dado muito importante. Abre aspas. Por causa dos ataques, os povos originários da região tiveram que se revezar em esquemas de segurança. Muitos indígenas não conseguem mais dormir. Fecha aspas. E é sobre isso que nós vamos trazer hoje nesse episódio para você. A relação dos Yanomami com o ato de sonhar, logo com o ato de desligar o corpo, desligar do dia dormindo e, por consequência, sonhando. Ajo verenja, ajo verenja, ajo verenja, verenja, ajo verenja. A obra de Hannah Limuja é O Desejo dos Outros, uma etnografia dos sonhos Yanomami, uma publicação decorrente da tese de doutorado que ela defende. É um trabalho antropológico. Essa etnografia é resultado de estudos de anos, inclusive de anos convivendo com e no território indígena Yanomami. A editora é a UBO, que tem um trabalho primoroso na sua edição, na construção, desde a capa até todos os detalhes gráficos e de design de toda a obra. Em falar nisso, esse livro tem aí, com todas as referências bibliográficas finais, 187 páginas. Também ele está dividido, organizado, né? Além do prefácio e apresentação, ele tem 5 capítulos, uma conclusão, agradecimentos, referências bibliográficas e um espaço também sobre a autora. A obra tem uma linguagem muito acessível. Provavelmente muitas pessoas poderão ler essa obra de uma maneira tranquila. E o que se entende que precisa de algum aprofundamento, alguma explicação, há também as notas de rodapé, seja para consubstanciar alguma expressão ou mesmo alguma afirmativa, ou também para explicar alguns aprofundamentos necessários ou esclarecimentos que tenham a ver com a cultura indígena Yanomami. Inclusive, falando de saúde e doenças dos Yanomami, a Hannah, ela trabalha, bem, pelo menos até o momento dessa publicação, que foi ano passado, em 2022, justamente em projetos de promoção e atendimento à saúde Yanomami dos povos indígenas do DCI Leste de Roraima. Então, ela está trabalhando com os Yanomami desde o ano de 2008. Portanto, é uma pesquisadora, uma cientista que está próxima à vivência e gerou, né, esse problema de pesquisa que vira um livro acessível à população, dado todo esse histórico de vida dedicada a eles. Ore dama, ore dama, ore dama, re dama, ore dama. O governo prepara uma grande operação para retirar garimpeiros da reserva Yanomami em Roraima. No momento, o socorro médico e alimentar aos indígenas é a prioridade. Crianças doentes, muito desnutridas e sem atendimento médico. O Fantástico passou 2 semanas dentro da terra Yanomami, a maior reserva indígena do Brasil, e constatou um cenário desolador. Garimpeiros destroem a floresta amazônica, contaminam suas águas e espantam a caça e a pesca, principais fontes de alimentação dos povos tradicionais. E quando os indígenas precisam de socorro urgente... A busca pelo ouro provocou perda de 232 hectares de floresta na Amazônia. Isso impacta diretamente na vida das comunidades.
Em Roraima, só na última semana, mais de 1.000 indígenas da etnia Yanomami em estado grave foram resgatados. Um hospital de campanha foi montado pela Força Aérea, já que a Casa de Saúde Indígena não consegue suportar mais tantos pacientes. No último levantamento, eram 700 pessoas internadas. A capacidade é de 300. Desnutridos correram o mundo. Um pequeno retrato de um colapso gigantesco. Ajo verenja, ajo verenja, ajo verenja, verenja, ajo verenja. Eu sou Vanessa Espinosa e você tá no Ficha da Luta. Essa é uma nova temporada do Ficha da Luta, que nós traremos produções bimensais e, sempre que possível, poder ter esse formato que também pode conversar com outra ou outras pessoas que se impactaram ou conseguem trazer as ideias principais do livro, conseguindo, dialogar aí comigo para a gente construir as impressões essenciais da obra e você decidir se deve ou não mergulhar nela. Hoje a gente vai conversar com a professora Marcela Albani da Costa. Ela que é professora na Universidade Federal de Roraima, está ali como docente há pouco tempo, está tendo uma relação e uma impressão sobre essa obra que com certeza vai lhe interessar bastante. Ela, como professora no caso de História, está trazendo as impressões principais do livro no bate-papo comigo, que com certeza vai aprofundar vários aspectos da obra. Para os seus filhos tomaram no Brasil. O tupé, lugar dos sentimentos, da vontade, do conhecimento. O tupé seria nessa obra a imagem. Imagem é uma das coisas mais importantes para a gente entender a forma de explicar e de conhecer o mundo dos Yanomami. O tupé, então, é onde está toda essa força motriz da nossa existência. O Ocidente vai ler isso de outra forma, porém, para os Yanomami, é o lugar do desejo. Abre aspas. Para que alguma coisa possa atingir o indivíduo, é necessário que ela antes passe pela imagem. Isso está na página 173 da obra. Ela explica a importância da gente entender, primeiramente, a relevância da imagem para a explicação da forma de ver e de conhecer e pensar o Yanomami, porque é justamente a outra palavra-chave, sonho, que está atrelada à imagem. Portanto, o tupé está ali se relacionando com o sonho diretamente, dado que durante o sonho, o tupé, ele se separa do corpo e vive as experiências oníricas interagindo com outros seres do cosmos. E isso você também vai encontrar ali na obra. Quando ela está tratando sobre o sonho, ela fala também que é essencial a importância do tempo do sonho para o indivíduo. Inclusive, um dado muito importante para você entender toda a obra é pensar que, além de Utupé, sonho e vigília são a mesma forma de viver no mundo. Elas não estão separadas ou uma pode viver e a outra não existir. Portanto, viver no mundo só faz sentido se tivermos aí o sonho e a vigília, se tiver o dormir e o acordar. Esse é o que vai dar sentido a todas as coisas. Eu quero trazer para você um trecho que está na página 140 da obra, capítulo 4, Requiem para um Sonho, que diz: quando uma pessoa morre, tudo lhe pertencia deve ser obliterado, a começar pelo nome, que não poderá mais ser pronunciado, sendo essa talvez a primeira e mais importante interdição que existe em relação ao morto. Quando houver pessoas em comunidades próximas com o mesmo nome, dependendo das relações que mantinham com o morto, elas deverão trocar imediatamente de nome. Pronunciar o nome de uma pessoa que já morreu é o mesmo que chamá-la e, portanto, torná-la próxima. Seus pertences deverão ser destruídos ao longo das festas Reaú, que se seguirão no decorrer de um período que poderá durar alguns anos, até que cinzas do morto sejam enterradas em definitivo. Fecha aspas.
Eu trouxe esse trecho para você porque essa análise, essa explicação da Hannah se cruza com o nosso presente muito recente em 2023, dado que as redes sociais acabam levando as imagens Yanomami em tom de denúncia e etc., no sentido de ajudar e tudo mais. Porém, saiu agora uma nota no dia 22 de janeiro de 2023 da APIB oficial, justamente essa Associação dos Povos Indígenas do Brasil. Nessa nota, eles escreviam, abre aspas, sobre a imagem depois que alguém morre. Durante a visita à comunidade Catarua, nessa última semana, recebemos a informação que a senhora Yanomami da imagem veio a óbito por conta do seu grave estado de desnutrição. Gostaríamos de pedir a todos que evitem, a partir deste momento, o compartilhamento de levar ao mundo a situação drástica, mas, por questões culturais, a sua imagem não poderá mais ser divulgada. Na cultura Yanomami, após o falecimento, não pronunciamos o nome da pessoa, queimamos todos os seus pertences e não permitimos que fotografias permaneçam sendo divulgadas. Fecha aspas. Essa publicação da associação é muito relevante porque quando a gente vai ler a obra, essas palavras-chave que se relacionam com imagem, para nós chamamos imagem, mais próximo, sonho, acordar, dormir e a morte, mitos, são o eixo essencial das explicações que nós vamos entender o desejo dos outros. Inclusive, falando em o desejo dos outros, esse foi um título da obra que depois eu falarei em conversa com a Marcela, que chamou bastante atenção. Por que o desejo dos outros? Em uma sociedade que a gente só pensa em nosso próprio bem-estar, como se isso fosse o suficiente para que tenhamos uma existência satisfatória, o livro ele te convida a pensar em uma essência muito mais profunda e daí pensar também que o sonho é um espaço de resistência. Por isso que quando trouxemos aqui o trecho que ressalta a falta de possibilidade de sonhar, a falta de possibilidade de dormir, é um transtorno, porque há também uma falta de possibilidade de estar no mundo, conforme a lógica dos povos Yanomami. O desejo dos outros tem a ver com afetar. O desejo dos outros tem a ver com sonhar e ser afetado. Então, sonho é uma forma de afeto. Quando o outro sente saudade, eu vou sonhar com esse outro. Portanto, se eu sonho, não é porque eu estou desejando estar ou ter contato com aquele ente, com aquela pessoa, e sim porque aquela pessoa sente isso, logo eu estou sendo comunicada a partir ou através do sonho. Sonhar também afeta porque está relacionado com esse outro ponto que trouxemos aqui para você e traremos mais com a conversa, que é agir no mundo. E aí, quando não se sonha, como era o caso da perene vigília que grupos estão fazendo por conta das tensões que acontecem ali, quando não se sonha, se diminui o poder de previsão sobre o mundo e também o poder de previsão para o coletivo. Se você quiser, isso está lá na página 92 da obra. Quando não se sonha, se diminui o poder de proteção, se diminui o poder de previsão, tanto humanamente, individualmente, para trazer essa proteção e prevenção para o coletivo, como também sua percepção e sua preservação no mundo e para o mundo. Portanto, não sonhar aumenta a nossa vulnerabilidade nesse mundo. Por outro lado, sonhar é pensar. Sonhar é um instrumento para conhecer o mundo. E aí entra uma das palavras-chave que eu trouxe aqui para resumir a obra para você, que é a palavra-chave mito ou mitos. Cada xamã, ele vai elaborando conforme ele sonha. Portanto, os mitos, muitos deles podem ter até uma base, uma essência parecida. Portanto, ela vai ouvindo, vários xamãs e vai observando que
que não só esse xamã, como a comunidade que sonha, há nuances que vão sendo elaboradas e reelaboradas. Então, isso é um ensinamento gigante quando a gente pensa, se sonhar é conhecimento, se sonhar é pensar, eu posso aproximar isso muito do que nós entendemos por ciência, em alguma medida, porque os mitos, eles mostram que não há uma verdade única, que essa verdade ou esses saberes estão sempre em plena construção, em plena elaboração e transformação. Então, deixando para nós aí que a ideia do conhecimento, como entendemos, parece ir como a gente organiza, sistematiza os saberes. Ela explica também que todo mito, ele é um sonho. E quanto mais se sonha, mais se consegue sair dessa corporeidade. Quanto mais se sonha também, mais se sabe. Quanto mais se sonha, mais se sabe. Isso está lá na página 100. Você também pode olhar. E todo sonho sendo um mito, você também pode conferir na página 164 dessa obra. O governo não quer combater, eles têm apoio de quem compra ouro. Empresários garimpeiros são só nesse auê. Ancestralidade não se paga com moeda. Não mamamos nas suas tetas e adentro tomaram o Brasil e mediam alimento para os seus filhos. Tomaram o Brasil. Portanto, o meu convite a você é que se aproxime a esses 5 capítulos e se aproxime não só do que a gente está vendo nas notícias e na mídia, mas que a gente se aproxime de todos os ensinamentos, da forma de ver o mundo e da importância da experiência de estar ouvindo e aprendendo uns com os outros. Nós, os não indígenas, temos como dever e como obrigação, e também temos o direito, que muitas vezes a lógica colonialista nos é apagada, de conhecer e aprender com a cultura e com os povos originários do nosso país. Síndrome de capitão do mato sempre, sempre, sempre existiu. Fique agora com um bate-papo, as reflexões que fizemos Marcela Albaine e eu. No dia, o sol irá subir, os sonhos desaparecer. Você vai ser você no final do seu dia. Quem pode garantir? I found a way to take away all the pain, all the pain. Me diz pelo que você luta, que ar você respira, senão o meu fôlego. Marcela, querida, bem-vinda ao Ficha da Luta. Nossa estreia não poderia ser melhor. Tudo bem? Tudo ótimo, espero que com você e com vocês que estão nos ouvindo também. Muito que bem. A gente vai, então, hoje trocar uma ideia aqui no Ficha da Luta sobre, ou a partir de O Desejo dos Outros, uma etnografia dos sonhos Yanomami. Esse é um trabalho da Ana Limunja e ela está publicada aqui pela UBO e conseguimos que esse livro chegasse até nós de uma maneira muito coincidente. Marcela é docente, uma docente que tem como base também uma educação pela liberdade, uma relação da educação com o afeto e tem uma política, vamos dizer assim, de ter essas palavras-chave nas suas práticas e por, assim, destino, apesar de nos conhecermos há muito tempo, ela está justamente em Roraima como docente na Universidade
Universidade Federal. Então, foram várias oportunidades do destino que nos uniram. Né? Exatamente, se juntaram e fizeram essa confluência, né, para usar um termo bem bacana para a nossa conversa, essa confluência de experiências, saberes, afetos e trajetórias que se cruzam na base da amizade, né, professora Vanessa, que eu chamo de professora, mas é amiga, irmã, então uma pessoa que vem fazendo bastante aí pela nossa área, na divulgação, na história, no ensino de história, então volto a dizer, é um prazer estar aqui com vocês. Antes da sua boca é o Brasil que ninguém vê. Marcela, então conta pra gente como que o livro O Desejo dos Outros chegou para você. Então, Vanessa, e também para os nossos ouvintes, o livro da Hannah chegou para mim por meio de uma atividade, tá, na Universidade Federal de Roraima, em que eu estou trabalhando desde finalzinho de fevereiro de 2022 como docente na área de ensino de história, atualmente na graduação e na pós-graduação, no programa do mestrado profissional em ensino de história, o PROF, né, o PROF História, e a UFRR fez uma atividade com a Hannah e com o Davi Copenaua. E assim, não preciso dizer para vocês o quanto foi, assim, quanto eu fui grata ao universo pela possibilidade de conhecer, abraçar, apertar a mão, tietar, tirar foto, pedir um autógrafo do Davi Copenaua. E o que ele escreveu para mim na época no livro foi o seguinte: para Marcela, flecha para tocar coração não indígena, dia 23 de agosto de 2022. Então, acho que isso resume toda a nossa conversa, né? Essa flecha para tocar coração não indígena, em que a gente precisa, em primeiro lugar, se permitir ser tocado por essa flecha. Isso significa desconstrução, isso significa reconstrução, isso significa abertura para o aprendizado, isso significa a urgência e a necessidade de troca. Então, esse bate-papo, para mim, hoje é uma grande oportunidade de ouvir alguém que realmente ficha, né, que lê, que marca, que estuda, que pesquisa, que dialoga, que coloca isso para frente de uma forma a tocar e chegar às outras audiências. Então, é por aí. Esse livro chegou por meio desse evento na minha querida instituição UFRR. Que massa! Aqui chegou para mim porque eu era assinante do clube de leitura, vamos dizer assim, que chama Circuito Ubo, que é a editora da obra. Então, saiu, né, o lançamento e nós, que somos ou éramos assinantes, né, tínhamos aí direito a recebê-lo, junto com ele, inclusive, eu estava comentando que vem um material muito legal para a gente se aprofundar. Entre elas tem um seminário internacional que o Davi participou, né? Vem também exposição fotográfica, sonhos e vários outros materiais, inclusive um seminário que chama Sonhos com a Hannah. Esse material, é claro, só vai estar disponível para os assinantes, e veio a Vela Sonhos da Terra, que eu ia te comentar, que ela foi feita justamente com breu branco, manteiga de Tucumã, pela Urucuna. Então, esse material também, todas essas coisas que a U faz são muito cuidadosas, sempre cada brinde, né, vem com um ensinamento. Então, toda essa coisa, quando eu vi a obra, e eu também participava do chat, do grupo, no Telegram, e aí quando chegou essa obra, me tocou bastante, porque o desejo dos outros, a gente tem uma tendência tão importante assim de ser tensionada, que é da gente ser individualista, da gente estar pensando nesse contexto capitalista, liberal, que o meu desejo é importante, né? Sinta-se bem, faça o que é melhor para você, não se importe com o que os outros estão pensando. E aí, quando eu vi o desejo dos outros, achei foi algo assim bem impactante quando eu vi o título da obra. Esse título dessa obra também te chamou a atenção, Marcela?
Sim, Vanessa, porque como você bem colocou, o desejo dos outros, pensar sobre esse outro, essa outridade, quem é esse outro e o quanto ao lidar com o diferente, essa ideia da alteridade, lidar com o outro, eu reconheço características em mim e coloco isso nesse processo que a gente conversava anteriormente, da possibilidade da desconstrução. E você falou do título do livro, O Desejo dos Outros, e eu chamaria atenção também para a capa desse livro, né? Se os nossos ouvintes tiverem a curiosidade, a oportunidade de fazer, tira ali 30 segundos olhando para essa capa, o que te vem na mente? Esse desenho, esse jogo de cores que a capa traz, eu acho que ela também é muito simbólica para a gente pensar esse desafio desse deslocamento que a gente, inclusive epistêmico, né, de lidar com a construção de conhecimento a partir de outros paradigmas, de outras bases, né? Não vou dizer fundamentos, mas talvez de outras experiências. Então, estar em Roraima, para mim, no estado de Roraima, tem sido esse exercício dessa vivência diária de aprender a lidar com o diferente, né? A gente vem aí de uma realidade sul-sudeste centrada na nossa historiografia e hoje eu vejo a riqueza de saberes possíveis ao trabalhar com esses outros, entre aspas, né? Que a gente vai vendo como boas brasileiras aqui que somos, que a gente tem muitas raízes, né? A nossa ancestralidade pulsa também a partir desse diálogo com os povos originários. E aqui você falou da capa, que era uma coisa que eu ia comentar desse grupo, né, do Telegram, dos assinantes. Quando chegou esse livro, né, o título foi a primeira coisa, e aí você lembrou brilhantemente que aí eles estavam contando pra gente como foi a eleição dessa capa. Eles estavam comentando, essa é uma ilustração do Davi Copenaua, e essa é a Árvore dos Sonhos. Eles tinham várias ilustrações, né, para pensar, e até que eles conseguiram transmigrar, eles mostraram inclusive lá o original pra gente, como foi que eles digitalizaram e transformaram isso essa ilustração na capa, que está justamente representando essa Árvore dos Sonhos, que depois, conforme você vai lendo e vai vendo os capítulos, como a Hannah organizou, você vai entendendo, né, que tem tudo a ver com toda a trajetória aí da etnografia que ela faz na obra, né? Então, essa daí é a Árvore dos Sonhos Yanomami. É bem legal. E as cores, você falou, nossa, é impressionante isso que eu falei, a sensibilidade da editora, na forma de construir essa narrativa toda, né, que não é só o conteúdo pelo conteúdo, não é só a boniteza pela boniteza, né, Marcela? É um completo, sim. As fotos, você tem fotos na obra também, gente? Sim. Para vocês verem, foi a Hannah quem tirou, né, fotos, tem um mapa também para vocês se localizando, e aí isso tudo vai agregando, né, nessa sensibilização. Contudo, a Marcela conseguiu ler esse livro antes de mim. Eu terminei bem depois, acho que uns 4 meses depois, 3 meses depois que ela terminou, né? Então você leu bem rápido a obra, né, Marcela? Na verdade, essa questão do tempo, eu acho que ela é muito relativa, porque às vezes eu volto, aí eu volto novamente, porque tem passagens aqui que são muito intensas, né, e que numa primeira e única leitura a gente não dá conta da profundidade. E eu queria também recuperar, Vanessa, como a gente descobriu que a outra estava lendo o livro. Eu não sei se você se recorda disso, que se não me falha a memória, foi por uma postagem no Instagram, nos stories, em que eu postei alguma frase, trecho do livro, e você comentou que também estava lendo. Eu falei, nossa, que bacana, né? Então, isso também mostra que o livro está circulando e precisa mesmo circular, chegar a todos e todas aí que estejam interessados, porque ele traz uma riqueza, ela consegue de uma forma extremamente sensível trazer informações, trazer curiosidades, trazer conhecimento daquilo que ela se propõe a falar. Eu entendo que algumas vezes as informações se repetem, né? Vamos lembrar que é um formato de tese de doutorado, então em momentos ela recupera, repete e avança. Então isso aí a leitora que está nos ouvindo agora
agora, futuros leitores da obra, vão também ter as suas impressões, tecer as suas impressões sobre o livro, sobre aquilo que ela se propõe a fazer. Marcela, lembrei agora de te perguntar também uma coisa. Como que Roraima se relaciona com o território indígena Yanomami? Olha, é importante lembrar, e aí eu vou recorrer à nossa ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, né, que aqui é uma das maiores, né, se a gente considerar terras indígenas, e vocês devem estar vendo nos noticiários recentes, inclusive, saindo aí nos últimos dias, né, não chega nem a um mês, não sei quando os nossos ouvintes vão ter acesso ao programa, mas muito recente, o debate sobre os desafios que os povos Yanomamis têm enfrentado, né? A gente está situado num estado que é zona de fronteira, né? Roraima, o estado de Roraima fica no extremo norte do Brasil, acima da linha do Equador. Pessoal, Roraima não é Rondônia. Muito importante. Muito importante. Muito importante falar isso, né? Vamos relembrar aí as nossas aulas de geografia na escola. E Roraima não é Roraima, né? Que também puxam uma forma de falar ali que o pessoal daqui não gosta muito, não. Então eu sempre brinco com isso, mas essa brincadeira no sentido mesmo de um alerta de respeito a um dos estados do Brasil, ao estado proporcionalmente com maior concentração de povos indígenas do nosso país. Então, aqui, como eu falei, é uma zona de fronteira, né? Que a gente tem a Venezuela, a gente tem a Guiana Inglesa, bem próximo. Então, a gente está vivenciando um local que é um caldeirão multiétnico, né? E aí a gente percebe essas tensões, disputas e lutas. Acho que todo esse programa sempre está frisando a pauta das lutas, né? E a leitura é uma forma da gente pensar sobre isso. O quanto esse Estado vem lutando, por exemplo, com a questão do garimpo ilegal, né? Que no último governo de Jair Bolsonaro foi responsável pela morte de muitas e muitas pessoas. Então, fica o nosso alerta sobre isso, né? Porque a luta dos povos Yanomamis não é uma luta de uma região do Brasil. A luta dos povos Yanomamis é uma luta de todas nós. Isso eu não tenho dúvidas quando eu faço essa afirmação. Precisa ser de todas nós. Sim. E essa obra, ela é um caminho de recontar e de sensibilizar esse não indígena, seja nascido no Brasil ou na Guiana ou na Venezuela, né? Essa pessoa que não é indígena, como ela entender que isso é uma demanda, não é uma demanda nacional, na verdade, né? Isso deveria ser uma demanda como Nações Unidas, ou como, enfim, como planeta, assim como vários outros territórios e comunidades. Para vocês terem uma ideia do que a Marcela acabou de explicar, agora falando em números, o território indígena Yanomami é tipo o tamanho de Portugal. Para vocês terem uma noção, eles têm aí 29 mil habitantes e cerca de 350 aldeias. Essas tensões que a Marcela falou agora, elas estão atingindo 16 mil moradores, a zona do garimpo ilegal, e 273 comunidades estão afetadas. A gente vê algumas nos noticiários, mas o alastramento, né, desse território aí, esse alastramento que eu digo do garimpo ilegal e da afetação, né, ela é mais ampla. Faz 30 anos que tem essa demarcação, Marcelo. Sim. Ou seja, que para nós historiadoras foi um dia desse, né? Mas olhando assim socialmente, são 3 décadas e as pessoas ainda estão lutando para manter esse território preservado, fechado, enfim, né? Respeitado. E aí a gente vai entrar na questão das lutas que você falou,
que é o caminho que eles encontraram, mas que ainda assim, né, claro, a gente tem aí um exército munido de várias estratégias, que eu tô falando exército de uma maneira bastante ampla, né, para a gente pensar aí as estratégias de, enfim, sufocar, de eliminar, né, então a violência é a palavra-chave. Porém, o livro da Hannah não é um convite à violência, né, ele é isso que eu falei, ele mostra pra gente como nós estamos ali num lugar tão longe dos caminhos, das formas de conhecimento que o Krenak nos ajuda a pensar, e outras pessoas que estão sensíveis a essas demandas todas, e acho que essa questão do sonho me pegou bastante para eu querer resumir e fechar essa obra, porque o Krenak foi o grande culpado junto com o Siddhartha, né, que é daqui também da UFRN, que são pessoas que estão sensíveis a falar para nós, né, os brancos e as brancas aí, sobre a importância do sonhar. Os Yanomamis são, na verdade, uma grande graduação e pós-graduação para a gente refletir sobre isso, né? Nesse sentido, como que você foi impactada pela palavra-chave sonhos a partir da etnografia que a Hannah trouxe? Eu respondo a tua pergunta com a frase que inicia a obra dela: aos povos indígenas que fazem dos seus sonhos resistência. A obra da Hannah é um lembrete a nós que estamos em sala de aula, que estamos atuando nos espaços públicos, que estamos nas redes sociais também, como você falava antes da gente formalizar o início dessa conversa, em politizar as nossas redes sociais, esse lembrete de que o sonho é resistência, né? E ela traz, o Ailton Krenak também explica que o sonho não é eu vou dormir e vou sonhar. A gente pode sonhar acordado, a gente pode sonhar em vida, né? A gente pode sonhar a partir daquilo que nos mobiliza às transformações. Como historiadoras que somos, nós sabemos que os processos históricos eles se dão com base sempre nas mudanças e permanências, continuidades e descontinuidades. E isso implica em trazer essa outra escrita da história, e aí eu já vou fazer também um diálogo aqui com a experiência na pós-graduação, do Prof. História, o nosso mestrado profissional em ensino de história, e eu fui convidada a trabalhar com a disciplina, eu escolhi e optei a trabalhar com a disciplina de História do Ensino de História. Se eu perguntar para qualquer um dos nossos ouvintes, o que vem à mente? A gente vai falar sempre uma narrativa eurocêntrica, né? A gente vai trazer um olhar do homem branco, reforçando aquela ideia bem patriarcal do conhecimento histórico. Então, essas outras histórias do ensino de história que podem ser escritas a partir da centralidade amazônica. Então, o livro da Hannah, voltando à tua pergunta, ele é um lembrete para que a gente possa acreditar real, né? Não é acreditar na dimensão somente do plano das ideias, é na materialidade que se dá no nosso cotidiano, no exercício diário dessa luta, que nós podemos transformar, que nós podemos mudar. E aí isso se conecta com a outra pergunta que você iniciou a nossa conversa, é aprendendo a enxergar o outro, a olhar para o outro e ver o que eu tenho para aprender aqui. É sair um pouquinho daquela soberba, daquele narcisismo, daquela postura egocêntrica que a gente carrega, inclusive na nossa historiografia, e se permitir aprender com esse outro. Então eu acho que o livro da Hannah é um belíssimo trabalho de chamar a atenção de que sonho é resistência. Pouco Paulo, eu acredito que sim. Na aldeia de Papiú, as lideranças estão enfurecidas. Brandindo o machado, Joana Yanomami diz que os garimpeiros mataram os avós dela anos atrás e que voltaram agora para trazer mais doenças e matar mais índios. Aqui
aí, no primeiro capítulo, a Hannah vai se centrar bastante na visão do Davi, né, sobre várias coisas. E o Schopenhauer, como uma grande liderança Yanomami, né, e tudo mais, ele vai falar sobre nós. Sim. Não só ali, mas, enfim, até a conclusão da obra, ela deixa claro que os Yanomami falam ou pensam sobre nós em relação ao ato de sonhar. Aqui na página 51, nós que somos chamados de NAPP, nós somos os brancos, ela escreve assim: por não sonharem longe, os NAPP, ou eu não vou saber exatamente a pronúncia, ignoram os pensamentos de outros povos e lugares e, portanto, não concebem outra forma de pensar capaz de ir além daquela que experimentam. É por essa mesma razão que eles não conseguem ver a imagem das coisas e tampouco sonhar a floresta. É exatamente o que a Marcela acabou de falar sobre essa questão de a gente ter a gente se basta e é suficiente para a gente entender o mundo e explicá-lo. E aí essa forma de eles nos definirem em relação a como nós podemos ser limitados e fechados nessa arrogância, que inclusive também é acadêmica, mas não só, né? Ela tá aqui, nesse trecho aqui da página 51, quando nos entendem como pessoas que não sabem sonhar. Ou quando nós sonhamos conosco, né? Sonhamos conosco. Então, essa é uma lição tão poderosa, tanto é que isso também, depois eu vou falar sobre, é ciência. A gente pode estar pensando aqui que a gente está quase fazendo uma filosofia de autoajuda, né, Marcela? Mas não é. Ela está mostrando aqui uma realidade. Quantas vezes nós sonhamos que não seja conosco, ou com, no máximo, sei lá, né, uma pessoa ou outra, mas essa centralidade em que nós resolvemos tudo e que nós sabemos tudo se reverbera também no que nós podemos aí, enfim, ocidentalmente pensar como nosso inconsciente ou nosso subconsciente, quando nós sonhamos. Quando nós sonhamos, nós tentamos fazer várias teorias psicanalíticas de que nós estamos ali tentando reorganizar coisas que nós não estamos conseguindo no tempo acordado. É mais ou menos assim que a gente, né, tenta assim, entender, inclusive nas terapias, né, nós tentamos aí sempre contar os nossos sonhos e tentar entender por que nós sonhamos isso ou aquilo. O que eles estão mostrando aqui não é isso. Eles estão mostrando o contrário. Isso é o que é limitante. Ela dá um exemplo aqui que a grande diferença, e o Schopenhauer vai falar sobre isso, é que a gente, numa grande selva de pedras, a gente tem um limitador que a gente mesmo construiu para sonhar. E por isso que eles dizem que os NAPP não sonham. Então, a gente mesmo que constrói essas barreiras que nos impedem de conhecer. Porque para os Yanomami, sonhar é conhecer. E esse conhecimento não é um autoconhecimento. É o contrário. É o conhecimento que está para além de você. E porque esses conhecimentos existem, eles se mostram para nós como imagem, assim como nós também somos imagem, quando estamos sonhando, né? A gente consegue interpretar esse mundo. Não sei se você leu assim também, Marcela, pode discordar, concordar. Nessa página que você trouxe, a página 51, tem uma parte que ele fala, né, que o sonho é, por excelência, a forma de aprender dos xamãs e Yanomamis, é a sua escola. Então, veja qual é a concepção de escola que nós temos, como o Ailton Krenak fala no livro Futuro Ancestral, que eu estou lendo ainda, em que essa educação formata o ser humano, e ao invés da gente pensar qual é a pedagogia que poderia surgir a partir da integração com os rios, com as montanhas, com as outras formas de existência, que não apenas nossa, né? É muito pretensão achar que nós somos o topo de uma cadeia, não somos. Nós estamos nesse ser coletivo. Então, o que você trouxe do sonho,
terreno, eu fiquei pensando muito sobre isso. O que seria uma pedagogia dos sonhos na concepção defendida pelos povos Yanomamis e também por outros povos indígenas? E vamos lembrar, né, Vanessa, que a gente não pode tornar isso uma coisa única. A gente tem uma variedade linguística, pensar as línguas como um exercício de protagonismo, em respeito à valorização dessa diversidade, dessa complexidade que são os povos indígenas. Então, acho que, como a gente já citou o nome da nossa ministra, Sônia Guajajara, a gente hoje, eu queria chamar a atenção dos ouvintes para pensar essas intelectuais, mulheres que vêm dando contribuições para a nossa ciência, que vêm dando contribuições para essas outras maneiras de pensar, nos ajudando a deslocar da nossa branquitude, assumindo essa postura racista que nós temos e que faz ainda residência, né, nas nossas mentes, nos nossos corações, para que a gente consiga transformar. Então, hoje, né, para quem tiver curiosidade aí, a gente não pode deixar de falar do trabalho, por exemplo, da Joênia Wapichana, que também vem aqui da realidade do estado de Roraima, agora na direção aí da FUNAI. Nós temos também a Célia Chacriabá. Para quem não conhece o nome dela, vale a pena procurar as produções dela. Tem muito material interessante, totalmente disponível para que a gente se aproprie e conheça mais a fundo. A gente tem outras mulheres, a Chay Suruí, que eu tive a oportunidade de assistir naquele programa Roda Viva. Eu gosto bastante desse programa, né, que passa na TV Cultura e que atua também junto com seu pai, né? Então, é uma liderança super jovem que está aí mostrando muita coisa importante para a gente, né? A Márcia Mura também, que vem da escrita poética, né? Entendendo o olhar poético como um olhar diante do mundo, que eu acho que dialoga com isso que a gente está conversando aqui dos sonhos. A Julie Dorrico, que também tem uma produção voltada para a literatura infantil ou infanto-juvenil, trazendo esses debates que nós estamos travando aqui para a criança, para o jovem, que a gente possa apresentar isso aos nossos filhos, aos nossos alunos, às crianças e jovens que nós conhecemos. Entre outras, né, Vanessa? Tem uma infinidade de gente aí que vem contribuindo, né? A Hannah, que reconhece o seu posicionamento de mulher branca, a jornalista Eliane Brum, que também fez um trabalho maravilhoso num outro livro chamado Banzeiro. E aí, será que o pessoal que está nos ouvindo sabe do que se trata o banzeiro? A nossa vida é um banzeiro, que é aquele momento que o rio tá bravo, né? Que vai naquela ginga e que muitas vezes, se a gente não respeita, a gente não se dá muito bem, não, porque vem com a ferocidade ali imensa e intensa. Então, tem muito material bacana, Vanessa, muito material bacana para estudar. E eu esqueci... Antes que eu esqueça, o banzeiro, se eu me lembrei na hora, eu vou até pedir, toca aí, Gustavão, banzeiro da Dona Onete, por favor. Adoro, sim. Te mete, te joga. Banzeiro, Dona Onete, salve a cultura paraense, maravilhosa. Acho que as pessoas que me ouvem não sabem que eu também tenho um pé aí, né, muito importante no norte, que é toda a minha formação até a graduação foi no Pará. Então, assim, eu sou uma pessoa, inclusive, com tatuagem, com várias inscrições no meu corpo, da importância do norte para minha vida. E quem ainda não conheceu agora, Marcela, como eu digo carioca, mas poderia ser fluminense, mas é carioca, né, Marcelo? Carioca. Uma carioca e eu como uma paulistana que estamos tendo na nossa existência a oportunidade de viver o norte, ler essa obra também para Marcela, que está vivendo agora o norte, deve estar sendo também uma sensibilização única, diferentona e importante o impacto que ela está contando para nós e para mim que já vivi ali, né, desde a infância
até a juventude no norte também tem, é muito importante, totalmente diferente ler uma obra dessa, porque a pergunta, Marcela, que eu estava te fazendo, de como Roraima se relaciona com a terra indígena, com o território indígena Yanomami, é porque ali tem uma presença muito poderosa, né? Como eu falei, para as pessoas terem uma ideia, é tipo do tamanho de Portugal, né? Um Portugal dentro dali, né? Do que seria o nosso país no norte. E aí, pensando nisso, o Pará, por exemplo, tem uma relação importantíssima com a cultura, com a ancestralidade e tal, mas eu sempre tendo a achar que aí, em Roraima, seria uma leitura muito mais forte dessa relação com a cultura indígena, sabe? Sim. Não sei se eu tô viajando ou não, por isso que eu tô perguntando também, né? Porque eu não conheço. Eu acho que tem alguns pontos que aqui o estado é um estado bem menor do que o Pará. A cidade de Boa Vista, onde eu resido, que é a capital do estado de Roraima, é um lugar em que a gente é uma capital com ar de cidade do interior, pequena, que ainda nos permite mais essa rede de afetos. Eu acho que o Pará, talvez, capital, né, Belém, por ser uma cidade grande, vamos dizer assim, sim, ela nos impede já, talvez, de uns movimentos mais próximos. Não que não exista, claro que existe. E, aliás, a cultura paraense, o que é aquela feira, o que é o ver o peso, né, gente? Aquelas ervas medicinais, os saberes, as conversas, a oralidade, os saberes, os conhecimentos que são passados ali naquelas conversas, naqueles gritos maravilhosos, né, no sentido dessa troca humana e desse calor humano. Mas aqui na cidade de Boa Vista, a gente consegue ainda manter esse ar, né, de um lugar em que as pessoas são mais próximas. Existem desafios, muitos, existem questões, a gente poderia fazer uma lista de coisas que precisam melhorar, né, como, por exemplo, o nosso transporte público, a saúde pública, mas a gente tem essa força dos saberes ancestrais, né? E aí eu vou abrir um parênteses aqui, divagando um pouquinho, Vanessa, se você me permite, mas ano passado, quando eu tive, por exemplo, um acidente de uma queda da rede, eu me curei também nos saberes da floresta, tomando mastruz com folha de algodão, aonde há um ano atrás, na minha sudestinidade, eu iria ouvir falar, saber, conhecer. Então, existe um conhecimento que é passado e que chega até a mim, inclusive por meio dos meus alunos. Então, eu te pergunto, quem é aluna dessa relação? Então, eu estou aprendendo muito mesmo. É apaixonante. Se joga nesse banzeiro e vem. A matéria de capa do portal Sumaúma mostra a foto de uma criança de 3 anos de idade com apenas 3,6 kg, o mesmo peso de um recém-nascido. Fome, desnutrição e abandono se alastram pela terra indígena Yanomami, o maior território demarcado do país, onde vivem quase 30 mil pessoas. Nos últimos 4 anos, as mortes de crianças com menos de 5 anos, que poderiam ter sido evitadas, aumentaram quase 30%. 570 foram vítimas da falta de atendimento básico. Queria falar um pouco, então, agora, para a gente ir encerrando, sobre 2 palavras-chave que a obra da Hannah nos pode fomentar a refletir. A primeira, você já falou, que é sobre os mitos. A gente tem uma narrativa um pouco, assim, estereotipada, quando a gente vai falar de mitos, porque parece que está sempre num campo menos civilizados, menos preparados, algo que está num plano muito rudimentar das relações humanas de explicação do mundo. E aqui ela vai trazer os mitos Yanomamis, como você falou, não é o único que tem, mas tem algumas características dos mitos que são brutais, assim, da pessoa cientista até a pessoa que está lá sem uma relação direta, assim, com fazer ciência. O que você achou dessa coisa dos mitos? Eu digo a coisa dos mitos como o conceito e a forma de
interação, movimento, interpretação do mundo dos mitos Yanomami. Se você lembrar também, se você quiser falar. São cosmovisões, né? São visões de mundo que nos deslocam, como a gente falou, da nossa branquitude. Então, existe uma carga nessa palavra, nessa expressão, que se dá a partir de um olhar do homem branco, né? Então, a concepção de mito pra gente é vista como algo do âmbito do fantasioso, do falso, da historinha para contar, mas o mito, dentro das concepções dos povos indígenas, ele ocupa um espaço, eu diria até um espaço político muito importante na defesa da valorização das origens e das raízes e da ancestralidade desses povos. Então, eu acho que a gente precisa ainda ler muito, mais do que ler, vivenciar, porque esse meu processo formativo aqui no estado de Roraima, ele tem sido não apenas das leituras, que me ajudam sim, mas também da escuta dessas pessoas que estão aqui produzindo seus conhecimentos. Então, no último final de semana, eu fiz uma visita muito interessante até a região rural de Boa Vista, em que eu pude conversar com as camponesas do lavrado. São mulheres, todas mulheres, que lavram a terra, que estão ali produzindo alimento, que vêm estudando sobre, que vêm partilhando também os saberes que trazem. E elas muitas vezes ouviram que elas iriam morrer de fome, uma terra de fartura de alimentos. Então, a quem interessa, não é, esse discurso, as bizarrices, e aí você me permite o termo, eu acho que é bizarrice mesmo, de a gente ligar a televisão, abrir os noticiários e ver aquelas imagens das crianças Yanomamis desnutridas, gente, num país como o nosso, de uma riqueza imensa. Então, eu entendo que a gente precisa ainda conhecer essas concepções sem o nosso olhar julgador, sem o nosso olhar branco, sem eu posso estar sendo talvez ilusória, né? A Eliane Bruno, no livro do Banzeira, ela reconhece e faz esse exercício de pensar a partir do seu lugar de mulher branca, mas que está nessa luta também do antirracismo. Então, eu acho que é um caminho, uma potência a gente caminhar ou se esforçar por caminhar por aí, né? E se permitir se desconstruir, e não apenas ao falar sobre os povos originários, mas também sobre os povos, sobre a negritude, né? Sobre essa cultura das matrizes, das religiosidades de matriz afro-brasileira, africanas e afro-brasileiras, sobre as pautas que estão aí das populações LGBT, queer, PIA+, né? Ou LGBT, PQIA+, eu acho. Isso. E todas as outras demandas, né? Gênero, sexualidade, todas essas pautas que estão aí, que vocês, ao longo do programa, em outras leituras, em outras obras, também vem chamando a atenção para os nossos ouvintes. Então, eu queria deixar, Vanessa, já que a gente está caminhando para o final, esse convite, gente, leiam esse livro, vale a pena. São leituras que nos provocam e nos instigam a se transformar por dentro. Então, fica aí esse convite. Pois é, o sonho e a vigília para os povos Yanomami, segundo a Hannah, eles são iguais. Estar em sonho e estar acordada é igual. Porque para eles é isso, viver no mundo. Só faz sentido, inclusive, viver se tiver o sonhar. Queria que também essa ideia, essa macro-ideia Yanomami ficasse não só como uma questão poética, mas porque o sonhar é uma forma de afeto. Quando você pensa em afeto, não é necessariamente um afeto no sentido de amor ou algo muito poético. O sonhar como forma de afetar é quando você, por exemplo, sente saudade, e essa saudade ela não é sentida pelo outro, ela é sonhada pelo outro. Então, se eu sonho, por exemplo, com a Marcela, é porque a Marcela está com saudade de mim. Ela está me mandando um sinal
sinal de que ela está sentindo a minha falta. Então, por isso que é o desejo dos outros. Outra coisa importante do afeto, da relação afeto e sonho, né, é porque normalmente se afeta as formas de a gente agir no mundo. A partir do sonho, isso vai afetar diretamente a forma de você agir nesse mundo. Então, se eu sonhei com uma cobra, é porque a minha comunidade, eu que saio para caçar e os meus que saem para caçar, nesse dia devem ficar na aldeia e não deveria sair, porque a cobra pode ser um sinal de que algo pode acontecer e você pode ser picada por uma cobra, por exemplo. Então, o sonho afeta o existir, e vocês avaliem que por aí o não dormir como pode ser danoso, porque é a forma que está interligada com o viver, com o existir, é o de sonhar. Não existe possibilidade de sonhar de dia, só existe possibilidade de sonhar quando o entardecer começa, e assim é a chance que se tem de se apagar, entre aspas, que seria o nosso corpo, e a gente se desligar. Ela explica que é como se nós tivéssemos a nossa imagem se descolando desse corpo. Ele está lá descansando, mas a nossa imagem é que está trabalhando, e está trabalhando para explicar o mundo também. E daí o mito. O mito é uma forma de construção constante e de aprendizagem que só se faz a partir do sonho. Então, por isso que é impossível a gente pensar sem o acordar, sem o dormir, o estar em vigília, de estar sonhando. Assim, é impossível pensar que uma coisa estaria descolada da outra, porque é literalmente a forma de pensar, de explicar, é uma forma de previsibilidade do mundo, é uma forma de proteção e de preservação da sua comunidade. Então, não sonhar é provavelmente uma ampliação, uma chance enorme de mostrar uma vulnerabilidade no mundo. Então, não sonhar, quando dizem que os NAPP não sonham ou não sabem sonhar, é com certeza um grande trabalho que nós estamos fazendo de coletivamente nos tornar vulneráveis, enquanto eles nos ensinaram que é o oposto. O que nos fortalece é a possibilidade do sonho e de aprendizagem, porque sonhamos. Então, fica aí a nossa reflexão final dos principais pontos, das palavras-chave e formas de reflexão dos Yanomamis para a nossa vida, para a nossa existência, para os nossos atos políticos, e que a gente faça como a Marcela já trouxe aqui para nós, que a gente faça do sonho resistência, como está lá também na obra da Hannah. Só para fechar, Vanessa, posso fechar com um último comentário? Gente, observem as sutilezas ao seu redor. Observe se você tem um jarrinho de planta, se você tem acesso a uma varanda que você possa de noite olhar o céu, se você gosta de pedalar e você tem a disponibilidade de ir ver um dia amanhecer, façam isso. Isso, além de trazer cura, né, no sentido ancestral, isso também possibilita que a gente saia, como a Vanessa colocou, desse ímpeto de ter resposta para ontem, desse senso de urgência e aceleração. Então, Vanessa, é um grande conhecimento também que eu tenho aprendido aqui, respirando essa cultura ou essa diversidade que os povos indígenas têm a nos ensinar. Então, observem as sutilezas. Isso vai fazer muito bem a vocês. Em qualquer que seja a tua área, qualquer que seja a tua religiosidade, a tua forma de expressão no mundo, isso vai te fazer muito bem. É cura ancestral. É isso, pessoal. O desejo dos outros e a etnografia dos sonhos Yanomami com a Hannah Limulja. Até a próxima. Tchau. Conta a história da bisa, da sua bisa, que era índia. Tu não é branco, nem preto, nem indígena. O suficiente pelos fiscais de ID. Ninguém é ilegal em terra roubada. Vou renascendo da cinza do fogo em que queimaram meus ancestrais. Ainda resistindo.
Lembrando que na descrição desse episódio você vai ter acesso a todas as autoras indígenas citadas e você também vai ter acesso a todas as matérias que foram faladas aqui no nosso Ficha da Luta. Dá uma olhada na descrição que você vai gostar. Que comida você come? Se não é que eu dou. Abra sua mente antes da sua boca, é o Brasil. Esse foi mais um episódio do seu Ficha da Luta, o podcast para fazer cair a tua ficha. Essa produção do podcast Clio existe porque nós temos financiamento coletivo. Se você gosta do conteúdo do nosso coletivo, então anota aí a novidade. Estamos no padrim.com.br/Clio Podcasts. Lá você vai encontrar recompensas bem legais e a sua contribuição pode começar até por apenas R$1. Corre lá e dá uma espiada. Caso você considere apoiar esse projeto, eventualmente também temos uma solução para você. É o pixdaclio@gmail.com. Tudo isso vai estar disponível na descrição para você. Ou azul com as mãos manchadas de vermelho. Eu vejo meus filhos se perguntando se você os matam, se eles se matam. Se você os mata, se eles se matam. Primeiro. Muito obrigado, vão com Deus, valeu. Santos!